Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo para que nós compreendamos retamente todas as coisas, para que nós possamos discernir as tendências do nosso coração. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos para o nosso segundo ponto a respeito do 11º encontro do nosso itinerário querigmático que está tratando da idolatria. No 10º encontro, nós procuramos identificar, dar nomes aos nossos pecados, identificando o inimigo. Dizíamos que o desconhecimento dos nossos inimigos nos torna alvos fáceis dos seus ataques. No vídeo passado, nós colocamos uma base para entender esta séria tentação contra a nossa fé. Quero apresentar para vocês hoje mais uma palavra de Deus. Está no livro da Sabedoria, capítulo 13º. O livro da Sabedoria foi escrito em Alexandria e se dirigia aos judeus fiéis que eram cercados por uma sociedade extremamente paganizada, cheia de ídolos. Então, este livro é de uma atualidade, como toda a Bíblia, maravilhosa, porque a situação da humanidade não mudou muito de lá para cá. Ao contrário, eu acho que o círculo foi aumentando cada vez mais. E os deuses, os falsos, deuses, os ídolos, praticamente depende de cada cabeça. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a idolatria, que consiste em que nós divinizemos o que não é Deus. Diz assim o nosso livro: são fúteis por natureza todos os humanos, nos quais não há conhecimento de Deus. A palavra fútil ou futilidade tem um significado igual à palavra vã, a palavra vaidade, a palavra de tudo aquilo que não se sustenta. Então, o autor sagrado considera que os homens, quando não chegam ao conhecimento da verdade, não se aproximam ou rejeitam até o conhecimento de Deus, se tornam fúteis, se tornam vãos, se tornam assim, sem valor nenhum. A vida humana passa a não ter valor nenhum. E daí, qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa, porque não tem aquele apego santo ao Deus vivo e verdadeiro.
E por que são fúteis? Por que não há conhecimento de Deus no coração das pessoas? Por quê? Partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a conhecer o artífice, o autor das obras. Então, nós estamos cercados de exemplos 1000 que nós podemos dar aqui. Mas eu quero chamar a atenção para esta palavra. Os bens visíveis, no coração daquele que não quer saber de se aprofundar na verdade de Deus, se tornam para ele, causa de queda, causa de idolatrar aquilo que não é Deus. Conhecendo tanto as coisas da natureza, da tecnologia, não conseguem perceber como fundamento de todas elas a existência de um Deus que administra tudo, que tudo criou. Desse versículo 1, nós podemos passar para o versículo 9. E desse modo, essas pessoas chegam a uma vasta ciência. Olha, uma vasta ciência, a ponto de investigarem o mundo. E por isso teriam a obrigação de conhecer e se encontrar com mais facilidade a Deus. Eu sempre penso nos cientistas, principalmente quando eu assisto documentários sobre pesquisas, temos notícias, pela internet sobre as grandes descobertas. Por exemplo, no campo da astronomia, vira e mexe está aparecendo novas descobertas desse universo que não tem fim. E, às vezes, o cientista que tanto pesquisa o macrocosmo como pesquisa o microcosmo não é capaz de enxergar naquelas coisas maravilhosas da natureza a mão criadora, providencial, amorosa, poderosa de Deus. Por quê? Porque a cabeça, a inteligência, o coração estão de tal modo possuídos pela vã ciência que não são capazes de reconhecer nos bens visíveis a presença de Deus. Nós podemos ir para os versículos de 3 a 5. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu dominador é maior do que elas, pois foi o princípio e autor da beleza quem as criou. Nesses 3 versículos, 3, 4 e 5, o autor destaca a beleza da criação, o poder e a energia das criaturas e, finalmente, a grandeza de tudo que Deus fez. E se pergunta, como é que, reconhecendo a beleza, reconhecendo o poder, a energia, a grandeza das coisas criadas, não são capazes de descobrir o autor que está por trás de tudo isso? É por causa da vanglória, é por causa do orgulho, é porque a razão humana também se erigiu como Deus. O ser humano erigiu a razão como Deus.
E aí esquece ou ignora aquele que deu sentido à razão humana. Vamos nos lembrar de uma passagem com a qual São Paulo começa a sua carta aos Romanos. Uma palavra de uma atualidade muito grande. Então vocês vejam, um livro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, agora encontra um respaldo, né? uma atualização em São Paulo Apóstolo e depois, hoje, nos nossos dias, a nossa igreja. A partir do versículo 18 do capítulo 1 da Carta aos Romanos, o apóstolo nos diz assim: a ira de Deus se revela lá do céu contra toda impiedade e injustiça humana, daqueles que por sua injustiça reprimem a verdade. Olha a que ponto chega a liberdade que Deus nos deu. A ponto de o ser humano, desconhecendo Deus, reprime a verdade, abafa a verdade que a razão lá no fundo, percebe que está diante de uma afirmação que não se sustenta. O que de Deus se pode conhecer é, ao ser humano, manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. Deus nos deu capacidade para penetrar o íntimo da criação, para penetrar a verdade que está contida em cada obra da criação. Mas diz aqui, Deus é que deu esta capacidade para nós, para que nós, através das criaturas, honremos, louvemos, adoremos, agradeçamos a Deus. Então, as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. Portanto, ninguém tem desculpa. Deus colocou uma inteligência no ser humano capaz de perceber as coisas invisíveis de Deus nas coisas visíveis. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Olhem bem, o ser humano, até hoje, se perde em seus pensamentos fúteis. De novo a palavra fútil. Vã. E seu coração insensato se obscurece. Se valem da ciência falsa, manipulada, para levar a cabo seus projetos ideológicos. Aquilo que eles acham ser a verdadeira ciência. Se vocês forem até o final, vocês vão perceber a que ponto a irracionalidade do ser humano diante da transitoriedade de tudo leva a humanidade por causa desta idolatria, que eu diria uma egolatria, a adoração de si mesmo, da sua própria excelência, que se erige como Deus. Vamos tomar de novo nas mãos o catecismo e agora
meditar um pouquinho sobre o ponto 21.14. A vida humana unifica-se na adoração do único. A vida humana se unifica na adoração do único. Vamos ao início da desgraça de tudo. No início da criação, quando Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, Deus era adorado, era glorificado, era reconhecido como único e soberano Senhor. E tudo estava sob o domínio do ser humano, porque Deus quis assim. Esse é o plano de Deus. E tudo se mantinha no equilíbrio. Bastou o primeiro casal trocarem Deus por si mesmos, dando ouvidos a Satanás, que tudo se desconjuntou. Então, como é que vamos voltar àquela inteireza antes do pecado? Procurando viver o mandamento de adorar o único Senhor para simplificar a nossa humanidade e nos livrar de uma dispersão infinita entre nós, seres humanos, entre nós e a criação, entre nós e os valores eternos. Olha que bonito, o mandamento de adorar o único Deus, Senhor, simplifica o homem e nos liberta da fragmentação que existe entre nós. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato no homem. Humanamente e honestamente falando, nós percebemos que não está correto fazer dos bens materiais os nossos valores supremos. O nosso valor supremo, tecnologia, ciência, arte, é tudo relativo. E isto é reconhecido lá no fundo da nossa consciência. Mas vai aparecer agora a palavra fútil de novo. Pela nossa futilidade, nossas opções fúteis, nós abafamos esse sentimento religioso que faz parte da natureza humana. Ninguém arranca isso de nós. O idólatra é aquele que considera qualquer coisa que não seja Deus e põe isto como um valor indestrutível na sua vida. Refere a qualquer coisa que não seja Deus a sua indestrutível noção de Deus. Ninguém consegue destruir a presença de Deus no coração humano. O mínimo de tendência para querer conhecer a Deus. Ninguém consegue destruir isso. Mas como nós transformamos qualquer coisa em Deus, nós não destruímos, mas abafamos. E gastamos uma energia tremenda que afeta a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, que começa a adoecer. Quem sabe está aqui
a raiz de tantos males da nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.